Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 90.700 dólares americanos, com uma queda de aproximadamente 4% nas últimas 24 horas. Já o segundo maior criptoativo do mercado, o Ether, está com uma queda ainda maior, uma queda de cerca de 8% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento em aproximadamente 3 mil dólares americanos. Se a gente for ver o mercado cripto, as principais criptomoedas estão com queda nessas últimas 24 horas e grande parte também está com queda somada nos últimos 7 dias. E sem sombra de dúvida, um dos grandes causadores disso foi o resultado que saiu no final da semana passada do Non-Farm Payroll da economia americana, ou seja, são as vagas não rurais, não agrícolas, as vagas de trabalho não rurais que foram criadas no mês de dezembro de 2024. O resultado veio muito acima do esperado, veio muito melhor, no sentido de muito mais criação de vaga de emprego do que o estimado, o que demonstra claramente que a economia americana está muito aquecida. E esse aquecimento na economia leva a crer que tem risco ainda de inflação. Inflação não pode ser desconsiderada. Então, inclusive com isso, os mercados preditivos, os mercados de aposta, como por exemplo a Polymarket, já consideram com quase 97% de certeza que o Fed, que é o Banco Central americano, não vai reduzir a taxa de juros na reunião nesse mês de janeiro, na reunião de 29 de janeiro. Vale ressaltar que no ano passado, na última reunião do Fed, o Fed já tinha falado que dependendo do andamento da economia americana, ele ou desaceleraria a curva de queda da taxa de juros ou estagnaria, não teria queda. E aparentemente é isso que vai acontecer. A economia está mais aquecida do que o esperado, o que gera um medo, gera um risco inflacionário, o que faz com que provavelmente o Fed não venha cortar taxa de juros. E isso, naturalmente, afasta dinheiro da renda variável e leva dinheiro para a renda fixa. Então não é só o mercado cripto que está sofrendo com isso, o mercado de estoques, o mercado acionário também está sofrendo e provavelmente nos próximos dias a gente vai ver como o mercado vai reagir. De qualquer forma, essa primeira reação foi uma queda, mas a gente espera sim uma recuperação em algum momento. De qualquer forma, dando uma olhada nos ETFs também do mercado americano, naturalmente, na sexta-feira passada, a gente teve saída. Nos ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve uma saída de aproximadamente 1.537 unidades de Bitcoin na última sexta-feira. E de forma surpreendente, quem liderou a saída, não entrada, foi o da BlackRock, com 1.933 Bitcoin de venda. E da mesma forma, a gente também teve outflow nos ETFs de Ether Spot. Foi uma venda de aproximadamente 21.284 unidades de ETH, o que em dólar americano deu aproximadamente 68,5 milhões de dólares. De qualquer forma, apesar dessa queda, o Bitcoin está num momento bastante volátil, que nem, por exemplo, quando a gente começou a gravar, estava na casa dos 90 mil. Nesse momento, cerca de 3 minutos depois do início da gravação, o Bitcoin já está a 91 mil dólares. Então, muita volatilidade é esperada nos próximos dias. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Enquanto alguns reclamam da queda do preço do Bitcoin, outros tiram vantagem dessa queda do preço do Bitcoin. A MicroStrategy anunciou que comprou mais Bitcoin, inclusive com isso agora eles superaram a marca de 450 mil Bitcoin. No dia de hoje, dia 13 de janeiro de 2025, foi anunciado que eles compraram mais 2.530 BTC com um preço médio de 95.972 dólares. Com isso, eles alcançaram a marca de 450 mil Bitcoins exatamente, o que em dólar americano, considerando que agora a gente está nesse momento de queda, está dando aproximadamente 40,89 bilhão de dólares. MicroStrategy cada vez mais comprando Bitcoin, Michael Saylor cada vez mais apostando nas criptomoedas de uma forma geral, e esse movimento tem sido seguido por diversas empresas ao redor do mundo, empresas de todos os segmentos. Inclusive, uma das minhas previsões para esse ano era de que aumentasse de 32 para 50 empresas listadas em bolsa que comprassem criptomoedas de forma pública e adicionassem à sua tesouraria, mas eu vou ter que, inclusive, rever essa minha previsão. Por quê? Porque eu estava reanalisando alguns dados, eu estava utilizando os dados do CoinGecko, do agregador de preços CoinGecko, mas eu estava reanalisando os dados e eu vi que pode ser que já existam mais empresas que listadas em bolsa ao redor do mundo que já comprem Bitcoin. Então eu vou reanalisar essas informações, vou trazer aqui para vocês e vou trazer também a minha nova previsão.
era de 32 para 50, mas eu acredito nesse momento que existam mais de 50 empresas listadas em bolsas ao redor do mundo que comprem Bitcoin. Inclusive, eu acredito que essa métrica esteja entre 60 e 70 empresas já. Então, eu vou analisar esses dados, vou trazer aqui para vocês, mas sem sombra de dúvida, muito disso é graças ao efeito MicroStrategy. MicroStrategy tem comprado muito Bitcoin, o que tem atraído a atenção de muitas empresas ao redor do mundo, porque a MicroStrategy estava com uma ação flat, uma ação quase que lateralizada durante muito tempo, passou desse cenário para um cenário de uma empresa uma das empresas que mais valorizaram no mercado americano ao longo do ano de 2024, e claramente foi por causa da exposição em Bitcoin. Então, a gente vai acompanhar de perto e vai trazer tudo aqui para vocês. MicroStrategy comprou mais, comprou Deep, comprou fundo, chegando à marca de 450 mil Bitcoin. E o que a gente consegue ver também é que, apesar do mercado estar em queda, muita gente, inclusive o varejo, está otimista com o mercado cripto de uma forma geral. E isso a gente consegue ver por causa de uma métrica da quantidade de Bitcoin depositado, da quantidade de Bitcoin custodiado nas corretoras, custodiado nas exchanges. A gente está alcançando uma mínima de 7 anos. A quantidade de Bitcoin disponível para compra na exchange está caindo. Inclusive, nessa queda, a gente alcançou a marca de 2,35 milhão de BTC depositado nas corretoras no dia de hoje. Para vocês terem uma ideia, esse foi o número que tinha depositado lá em 2018, quando o Bitcoin estava sendo negociado em aproximadamente 7 mil dólares. Ou seja, muita gente está otimista, as pessoas estão sacando o seu Bitcoin da corretora, levando para a sua carteira para poder fazer uma autocustódia, pensando no longo prazo. Falando em longo prazo, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Lá no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil, se você buscar no YouTube Cointelegraph Brasil, você vai achar. No dia de hoje, 13 de janeiro, segunda-feira, a gente vai lançar uma série nova chamada To The Moon. Nessa série, eu vou fazer um DCA. Eu vou mostrar uma composição de uma carteira minha, eu vou comprar Bitcoin, vou comprar criptomoeda, montando uma carteira do zero. Sempre que tiver algum dinheiro sobrando, vou lá, vou comprar alguma quantidade. Compras periódicas, pensando no longo prazo e qual é o meu racional na hora de comprar criptomoeda. Então fica aqui o meu convite para você, no dia de hoje, 13 de janeiro, vai ter o lançamento lá no Cointelegraph Brasil da série To The Moon. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!